Eu queria chamar a sua atenção para o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos fazer um estudo da palavra de Deus ali hoje. Obrigado, Flávio. Obrigado. Vamos falar um pouquinho hoje sobre gigantes. Quem eles são? Quem são os gigantes, não é? Vamos conversar um pouquinho sobre essas lutas que temos, a grande luta que temos. E eu queria desafiar os irmãos nesse texto em fazerem algumas comparações, que algumas são de verdade, uma delas pelo menos inevitável, outra imprescindível e outra indispensável. E é aí que eu queria conversar com vocês hoje sobre esse inevitável, imprescindível e indispensável. 3 lições, pelo menos, que podemos tirar desse texto do primeiro livro de Samuel, não é? Muito bem. Todos aí? O Maurício está me lembrando, caso você não tenha recebido o estatuto domingo passado, nós temos algumas cópias ali. Você só depois pega com o Maurício e ele tem as cópias já impressas para você levar para casa, poder estudar, não é? E sábado a gente discutir. Muito bem, vamos lá, 1 Samuel, no capítulo 17. Queria ler os versículos 45. Aliás, vou ler a partir do versículo 41 até o versículo 50. 41 diz assim: O filisteu, que era Golias, também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por esse dia, porque estamos aqui juntos ao redor da Tua Palavra. Que privilégio nosso, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor reservou estas palavras para nós. E aqui estamos ajuntados, rodeados ao redor dela. E também sob a presença do Teu Espírito, a quem nos entregamos, para que Ele mesmo tome estas palavras e faça com que elas produzam vida em nós, e assim possamos viver esta vida digna da cruz do Senhor Jesus. É no nome dEle que oramos, para a Tua glória. Amém. Amém. Esse é um texto interessante, é um texto muito conhecido. Acredito que até mesmo as pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, o cristianismo, mesmo o judaísmo, não é? Conhecem a história de Davi e Golias. Virou aí uma maneira, inclusive, de muita gente, quando está passando um momento difícil, às vezes encontra uma luta grande diante de si, e você se sente tão pequeno, diminuto, perto de um Golias gigante, seja ele qual for que você esteja vivendo.
E aí, naquela situação, quase sempre vem à sua mente que você é um garotinho pequenininho e na sua frente tem um gigante enorme chamado Golias, e este Golias é quem quer que seja, pode ser seu chefe, pode ser uma situação delicada, uma coisa no casamento que não resolve, pode ser um problema de saúde tão grande, ou não sei, às vezes nós chamamos isso de uma zebra, né? No futebol a gente chama isso de uma tentativa que fizemos de dar certo, e aquele que ninguém imaginava que ia ganhar, ganha, não é? Então, é uma zebra que às vezes aconteceu aqui, para muita gente acha que isto foi assim que aconteceu. O improvável aconteceu. O correto, se todos aqui fôssemos numa casa de aposta, todos apostariam em Golias. Todos olhariam para aquele homem e dizemos, ele vai ganhar. Então, Davi talvez não receberia nenhum voto, um ou outro aqui desses que apostam em tudo, receberia talvez um voto aqui e ali. Mas de verdade, é que ninguém esperava que Davi vencesse essa guerra. Ele era zebra nesse processo. Pelo menos é o que a maioria de nós entendemos. E eu queria de verdade trabalhar com os irmãos aqui hoje, dizendo que na realidade a zebra era Golias e não Davi. E que nós precisamos compreender isso e abraçar essa verdade, porque isso realmente muda a postura como nós enfrentamos a nossa vida, todas as lutas que temos aí diante de nós, porque temos essas lutas realmente diante de nós. Então, eu queria fazer algumas comparações hoje com os irmãos, mas antes eu queria apresentar para vocês o inimigo. O texto da NVI diz assim, que ele era um guerreiro, palavra forte, né? Traduzida, ele era um guerreiro chamado Golias, ele era de Gate, veio do acampamento dos filisteus, tinha 2,80 m de altura, mais ou menos, porque é difícil saber os côvados. Alguns estudiosos dizem que pode variar entre 2,40 m até 3 metros de altura, 8, talvez 9 feet, se você entende assim, mas eu sei que não. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas que pesava 60 quilos. Ele tinha uma couraça no peito, de escamas, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, a haste da sua lança, só a ponteira da lança, parecia a lanceira de um tecelão e era de ferro, pesava 7,2 kg. O seu escudeiro ia à frente. Isso pelo menos é uma referência de que o escudo que ele carregava era tão grande, que alguém tinha que ir adiante dele, levando aquele escudo enorme, provavelmente maior do que a própria pessoa que estava carregando o escudo. Esta é a imagem que nós temos deste homem, um gigante. No esboço comparativo, se Davi fosse aquele menorzinho e o do meio fosse um jogador de basquete, por exemplo, Golias seria o último, para nós termos uma ideia do tamanho deste homem. Não apenas o tamanho deste homem, mas todo o ódio que ele tinha. Tudo que na cabeça dele aquilo significava, daquele todos os dias sair ao arraial e gritar, venham, saiam daí, venham lutar comigo, eu quero destruir vocês. Ele era assim, um homem forte, grande e cheio de ódio, talvez com muito mais ódio do que o tamanho dele mesmo. E esse fosse talvez a grande força que ele tinha, o ódio e toda aquela força imoral dentro dele, não é? De verdade, de longe quem olhava, parecia alguma coisa horrível, parecia alguma coisa invencível, olhando de longe aquela figura bruta, grande, enorme, invencível, não é? Mas nós temos que lembrar sempre, meus irmãos, que por maior que seja qualquer gigante, Deus sempre é maior ainda. Não importa o tamanho de quem esteja lá, o tamanho do problema, mas de verdade Deus é muito maior. E este é o inimigo que está aí lutando contra Israel. A gente aprende aqui no capítulo 17 que a batalha, ela se deu aqui no vale de Elá, ao sul de Jerusalém, na região de Judá. E este vale de Elá, ele era um vale naturalmente, porque cercado de duas montanhas, com uma planície entre as duas montanhas e um ribeiro, um rio que passava por ali.
O que acontecia era que Saul, o rei de Israel, e os seus soldados estavam na região sul deste vale. Todos eles no alto do morro, esperando que alguma coisa acontecesse para que eles pudessem descer o morro e enfrentar os inimigos. Do outro lado, ao norte do vale, estava também nas montanhas todo o exército dos filisteus, que eram os inimigos históricos de Israel. Tão históricos que você sabe que o próprio Saul, que foi rei 40 anos, o primeiro rei de Israel, ele nunca conseguiu acabar com eles totalmente, e própria Jerusalém só foi tomada mesmo no meio do reinado de Davi, muitos anos depois. Saul nunca reinou em Jerusalém, porque os filisteus estavam lá. E eram homens fortes, guerreiros, corajosos e destemidos. Mas eles estavam nessa empreitada, os dois na montanha, o vale abaixo deles, e um ameaçava de cá e o outro ameaçava de lá. O texto diz que por 40 dias, este homem enorme sai da sua montanha, desce até o vale e grita contra outra montanha, dizendo: tem alguém aí que poderia lutar contra mim? Tem alguém aí que poderia se levantar e a gente poupa todo o sangue, toda a carnificina, só nós dois lutamos, eu e qualquer um que você escolher. É interessante você entender que na realidade o desafio dele, apesar de ser para todo o exército, principalmente era para o rei Saul. A Bíblia diz que o rei Saul era o homem mais alto que tinha em todo Israel. A Bíblia inclusive diz que não havia ninguém acima do ombro do rei Saul. Era um homem alto, talvez não fosse um gigante como Golias, mas era o homem mais forte, mais alto daquele exército. Ali estava o rei. E a ofensa, o convite de Golias era para toda aquela nação, mas principalmente para o rei. Tem alguém aí que tenha coragem de descer essa montanha, se encontrar comigo no meio do vale, nós lutamos, se você vencer, todo o exército filisteu é seu. Se eu vencer, todo o exército de Israel é nosso. Então, na realidade, havia ali não apenas uma guerra entre os dois, mas o desafio que se fazia era da identidade de uma nação. Você sabe que Israel tinha saído da Canaã, foi para o Egito, 430 anos escravos, voltou para Canaã e ali foi conquistando até 200 anos com juízes que reinaram, governaram Israel em períodos e ciclos de 20 anos, cada juízes por 200 anos. Ao final do último juiz, que foi Samuel, o que escreveu isso, o último juiz Samuel, ele unge o primeiro rei de Israel, que o povo queria rei. Então começa de verdade um reinado em Israel com Saul. Mas era uma nação ainda muito jovem. E todo o plano de Deus prometido, por exemplo, a Abraão, muitos anos antes, de que daquela nação nasceria o Salvador do mundo, daquela nação nasceria, toda a terra seria abençoada com a salvação, estava em jogo. Porque se alguém descesse de lá, um louco, desce na telha e dissesse: eu vou descer e eu vou matar esse Golias, ou eu vou morrer por esse Golias, e se ele morresse, toda aquela nação estava submissa aos filisteus. Então já tinha agora um problema de identidade, talvez fossem dizimados, e já não teria mais aquela nação, Israel. Era uma batalha. E o texto diz que 40 dias, todos os dias, ninguém saía do lugar, exceto Golias. Descia com seu escudeiro, com a sua lança, seus 60 quilos de armamento, e gritava. Tem gente aí. O texto diz que ele escarnecia, ele xingava, ele provocava, ele desafiava aquela gente todos os dias, um gigante olhando nos olhos dele, todos os dias: você não pode, você é um covarde, você não tem como, eu duvido você descer. Era um desafio que se fazia todos os dias, uma tática de medo que ia batendo, 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 e o texto diz que os homens de Israel, inclusive o rei, tremiam e temiam de medo de Golias. Porque quem olhava do vale via aquele vozeirão, aquele homem com um escudo enorme que sozinho não conseguia carregar,
tinha medo, parecia horrível mesmo. E esse era o inimigo que eles estavam enfrentando. E a batalha, a verdade da batalha é que de um lado havia um grande homem e um jovem, do outro lado existia um guerreiro experiente contra um pastorzinho de ovelhas. Um tinha uma armadura moderna, pronto para a guerra, e o outro tinha uma funda, um estilingue e algumas pedras. Porque no meio do caminho, de uma grande batalha, depois de 40 dias, Davi, que estava pastoreando as ovelhas do seu pai, ele é chamado pelo seu pai Jessé e diz: filho, vai até lá a batalha, procura saber como estão seus irmãos, vê se eles estão bem, os seus irmãos mais velhos, eles estão lutando. Aliás, leva este pão, leva esta comida para eles, também para o soldado, para o general, pergunta como está o nosso rei Saul. Esta era a ideia. Então Davi, que talvez nunca tinha participado de uma guerra, era um jovem, nós não sabemos, 17, 18 anos, provavelmente abaixo de 21, porque naquele tempo antigo, o costume que até 21 anos você era um adolescente, você não tinha responsabilidades jurídicas. Então o fato é que Davi não podia lutar, mas aquele menino, um pastorzinho de ovelhas, ele caminha, sai de onde ele estava, chega até o local da guerra e fica ali observando tudo o que está acontecendo. Até que ele diz: eu vou. E ele desce para a guerra, no lugar daqueles homens. E o fato é que se de um lado todas as pessoas olhavam para um grande homem, um guerreiro muito bem preparado, com um armamento moderno, e de outro lado um garoto, um jovem pastor de ovelhas, que tinha umas pedras e uma funda nas mãos, todos diziam: Golias vai destruí-lo. E de verdade Golias diz: eu vou desfazer a sua carne e vou entregar para os abutres. É o que eu vou fazer com você, ele diz. Mas o fato é que Davi diz assim: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha, na realidade, meus irmãos, era muito mais do que um vale em que um homem grande, um grandalhão, sempre gritava provocando as pessoas. Muito mais do que isso. Porque a batalha era uma batalha espiritual e Davi afirma isso, ele diz: a batalha é do Senhor. Davi de alguma maneira entendeu, compreendeu o que estava acontecendo ali. Porque o povo parece que foi tomado por uma epidemia de medo. E o medo fez com que eles olhassem para Golias e ele fosse supervalorizado. E o medo fez com que eles olhassem para Davi e o desprezassem. Insignificante, um garoto, impossível. Essa é a reação de todos. E às vezes, quando estamos com medo, meus irmãos, diante de uma grande batalha, nós normalmente nos lembramos daquilo que não devíamos lembrar. E nós nos esquecemos daquilo que deveríamos lembrar. Você está enfrentando uma luta tão grande na sua vida, e o fato é que você fica sempre se lembrando dos seus erros. Você fica sempre se lembrando como você é medíocre, pequeno, que você perdeu aquela, e você perdeu aquela também, e aquela vez você falhou também. No meio da guerra. Talvez não seja a hora de lembrar disso. Talvez seja a hora de você lembrar quantas coisas Deus já fez na sua vida. E essas que você deveria se lembrar, normalmente a gente se esquece na hora do medo. Lembrar que temos um Deus muito maior do que Golias. Lembrar de que temos experimentado tantas coisas de Deus todos os anos da nossa vida, que às vezes a gente principalmente, ou às vezes presume que vamos receber sempre certas coisas, sabendo que todas elas são milagres de Deus nas nossas vidas. Nós temos tantas crianças, e eu me orgulho tanto, me alegro tanto nesta igreja, saber que temos tantas crianças aqui. Às vezes a gente já apenas presume que é normal ter criança aqui. E às vezes nem nos lembramos que elas são de verdade presentes de Deus para nós, por exemplo. Mas num momento difícil da nossa vida, tomados por medo, já não conseguimos enxergar direito. Dá a impressão, não sei se você já viveu alguma experiência assim, acho que já, quando alguém vai tirar uma foto de você e o flash da foto bate nos seus olhos, você fica um pouco cego, sem ver direito.
Parece que foi isso que aconteceu com essa turma. O vozeirão de Golias fez com que as pessoas já não pudessem ver mais, estavam com medo e não conseguiam mais ver a mão de Deus naquele processo. E Davi diz: a batalha é do Senhor, não é minha, e eu sei que o próprio Senhor entregará vocês todos na minha mão. Parecia mesmo, meus irmãos, durante essa batalha, que Davi era a única pessoa ali consciente. De um lado tinha um homem grandalhão, que se achava demais, cheio de orgulho, e talvez falastrão, e a gente vai ver isso, falando muito mais de si do que devia, dizendo muito mais do que poderia, dizendo que poderia conquistar certas coisas que não poderia. Do outro lado temos um monte de gente com medo, se esquecendo de toda a sua história, de tudo que Deus fez com eles. E Davi chega no meio do arraial, no meio daquela festa, daquela guerra, perdão, e ele chega no arraial de onde estão os seus soldados acampados, e ele olha e diz assim: o que está acontecendo aqui? Será que só eu estou vendo isso? Será que só eu consigo ver de verdade o que está acontecendo? Parecia assim mesmo, porque não foi uma atitude louca de Davi, descabida, descompensada, de alguém que simplesmente por impulso diz: eu vou. Ou então alguém que diz, eu vi um cartoon uma vez que alguém tinha que enfrentar um problema muito grande no exército, e o sargento disse assim: atenção, eu preciso de um voluntário para esse problema muito importante, quem é que vai para a guerra enfrentar isso aí? Deu um passo para frente, todo o pelotão deu um passo para trás, aí ficou só um na frente, aquele que ficou na frente foi. Parece que foi isso que Davi fez. Mas não foi uma coisa passiva, que Davi simplesmente ficou parado e o povo foi para trás. Davi disse: eu vou. Ele se ofereceu para ir, e não de maneira louca, mas ele estava consciente de que aquilo era uma batalha espiritual, que a guerra era do Senhor, e que era possível para ele vencer aquela luta. Esta é a realidade. Aí nós temos assim um gigante. E a minha defesa hoje para os irmãos é que o gigante não é Golias. Porque, aliás, em nenhum momento o texto diz que ele é um gigante, afirmando, diz que ele era um grande homem. Grandalhão, forte, poderoso, mas na realidade o gigante aqui era Davi. Esse que venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, diz o texto. Esse era o gigante. Porque Davi, ele tinha não a visão do medo que aquelas pessoas tinham, mas Davi era tomado de uma visão de Deus. Ele tinha vivido tantas experiências e conhecia o Senhor na sua intimidade, sendo ungido por Deus, como tinha sido num capítulo anterior, que Davi pôde ver aquela situação com os olhos de Deus. Ele foi envolvido por Deus e não por Golias. Aí em 1 Samuel capítulo 16, a gente vê no versículo 7, que quando o profeta, o sacerdote, o juiz, Samuel foi escolher o próximo rei de Israel, e quando ele foi até Belém, na casa de Jessé, o texto diz que ele disse: eu vim aqui escolher o próximo rei de Israel, quem são os seus filhos? Então começam a aparecer todos aqueles 7 homens grandes, fortes, um por um. E a Bíblia diz que assim que Samuel vê aqueles homens grandes e fortes, ele diz: este é o próximo rei, este é o próximo rei. Porque na cabeça de um homem, o próximo rei tinha que ser um guerreiro, alguém forte, musculoso, pronto para a guerra. E o que é que Deus diz? Não, Samuel. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Quando está pronto para a guerra aqui, Davi se oferece ao rei e diz: Saul, eu vou, no versículo 32, Saul diz assim no versículo 33, contra os filisteus você não irá, você é pequeno, você não pelejará contra eles. O próprio rei olha de maneira humana, e Deus olhou o gigantismo do coração de Davi, porque Deus está atrás de corações grandes. O apóstolo Paulo diz isso em Coríntios, ele fala: por amor de vós, o meu coração se dilata, se aumenta, se agiganta, cresce, eu tenho um coração maior do que o meu peito. Esta é a verdade. E Deus não quer usar homens grandes,
ou mulheres grandes. Deus quer usar gente que tem um coração grande, não importa o tamanho físico dessa gente, mas a verdade é que Deus está em busca de gente que tem um coração disposto na mão dele e diz: eis-me aqui, pode me usar, eu sou teu, eu te amo, eu sei que não há impossíveis para o Senhor, eu sei que não há Golias para o Senhor, eu sei disso, e eu sei mesmo. E é por isso que Davi é tido como um homem segundo o coração de Deus, por causa de uma fé verdadeira, genuína, que ele tinha quase infantil, de uma criança crédula que crê absolutamente naquilo que lhe foi falado. Assim era Davi no que diz respeito a Deus. Deus diz: Davi, eu estarei contigo. Davi diz: eu sei, Deus está comigo. É lógico assim, não tem dúvida, não lhe passa pela cabeça nenhum momento disso. Davi aqui é um homem, um moço determinado naquilo que ele vai fazer. Agora é interessante que o Golias diz: você só vem com isso nas mãos? Paus e atiradeiras? E talvez seja aí o nosso problema. Porque todos nós olhamos às vezes para as nossas situações e diz assim: olha a situação do grandão e olha você só tem isso. No problema que você está vivendo. Olha o outro e você só tem isso para oferecer, muito pouco. Eu já ouvi essa história antes, de alguém que só tinha pãezinhos e peixinhos. Mas tinha junto um coraçãozão, que diz: o que Deus quer? É isso? Está aí. Davi diz: é isso que eu tenho, é isso que eu dou. Mas preste atenção nisso. Davi diz: é isso que eu tenho. Eu tenho uma funda. E não apenas eu tenho, que eu carrego no meu bolso, mas não sei nem como usar. Eu tenho uma funda. Eu sei usá-la. Não é apenas uma funda. Não é apenas um estilingue, uma tiradeira com a pedra na ponta. De maneira alguma, não é. Você sabe que antigamente os exércitos, eles eram divididos em pelotões, imagino que até hoje sejam, mas o primeiro deles antigamente era a cavalaria. Era um grupo de elite que lutava montado em cavalos. Este grupo lutava montado em cavalos, mas também colocado em grandes carruagens, e eles iam para a guerra com grande velocidade, com grande força, e normalmente eles iam depois que muita coisa já tinha acontecido antes deles, para que eles chegassem lá com muita velocidade, com espada na mão, destruindo todo o que sobrou. Era um grupo demolidor, destruidor. Esse era o grupo da cavalaria. Tinha também a infantaria. A infantaria era aquele grupo de soldados que marchava. Eles andavam a pé com o escudo na mão e com uma espada. E eles iam enfrentando um a um, olho no olho. Esse era o trabalho da infantaria. Era o trabalho um a um. Tinha o contato de verdade humano. Não tinha cavalo, tinha gente com gente, espada no peito do outro. Assim que eles viviam, a infantaria. E tinha a artilharia. A artilharia eram os flecheiros e, naquela época, os estilingueiros. Aqueles que atiravam fundas e pedras. E esses normalmente eram enviados na frente. Eles atiravam, assustavam tudo, faziam o que podiam fazer e vinha o segundo pelotão e o terceiro pelotão. Assim, dessa maneira, Davi, ele vai ali nessa empreitada sua como se fosse parte da artilharia de Saul, e ele vai com uma arma poderosa. Não é que era apenas uma funda. Meus irmãos, eles dizem que aqueles homens que treinavam com tanta dedicação e disciplina, eles podiam atirar uma pedra com precisão em 200 metros de distância e acertar. Era comum, e talvez você já tenha visto em algum lugar no interior de algum país tropical, que passarinhos estão voando e a turma vem com atiradeiras e matam passarinhos no ar enquanto estão voando. Uma atiradeira, foi feito algum estudo aí por alguns cientistas, atirada por alguém profissional, alguém que sabia o que estava fazendo, com uma pedra muito bem preparada, ela podia ir 35 metros por segundo. Sabe o que é 35 metros por segundo? É a mesma velocidade de um revólver de 45 milímetros. Será que era só uma tiradeira que Davi tinha? Ou estava ali descendo um rapaz, que por muitos anos estava no deserto cuidando de ovelhas, cercado de lobos,
e que de longe, um mais um, praticou e treinou, praticou e treinou. E ele diz: eu tenho isso para te oferecer, Deus. É nisso que eu sou bom. É nisso que eu sou bom. Saul lhe oferece a sua armadura. Vai, Davi, com a minha armadura. Está aqui a minha espada. O que Davi diz? Nunca usei isso. Nunca usei. Não sei nem por onde começar. É a resposta dele. Devia ter sido muito grande para começo de história. Mas Davi com certeza diz: eu não sei usar isso. Eu não posso oferecer isso para Deus. E isso é importante nós notarmos, meus irmãos. Porque às vezes nós apenas passamos por cima de alguma coisa assim, e podíamos dizer: bom, já que Deus vai fazer mesmo, já que a vitória é do Senhor somente mesmo, então não faz diferença se Davi vai de armadura de Saul, ou se Davi vai de atiradeira e pedra. Não é verdade? Porque Deus não ia ganhar a guerra, então não faz diferença. Na cabeça de Davi não era assim. Na cabeça de Davi a armadura é muito boa. É uma arma que serve bem para soldado desse tamanho de Saul, que era enorme, e soldado que sabe guerrear, mas para mim, que eu sou um garoto, um pastor de ovelhas, não serve nada. Eu tenho outras armas que eu sei usar, e é elas que eu ofereço ao Senhor. E assim é que ele é um gigante nesse momento, porque ele se oferece consciente daquilo que ele sabia fazer. Ele não desceu ali olhando para um cara dizendo: puxa, eu só tenho uma funda. Às vezes dizemos no português o diminutivo, uma fundinha. Não. Era um jovem determinado, dizendo: é isso que eu tenho. É isso que há muitos anos eu tenho feito. Isso aqui eu estou oferecendo ao Senhor. E nós precisamos encontrar este equilíbrio verdadeiro, real, daquilo que são os dons que o Senhor nos dá e do milagre que Deus faz nas nossas vidas. É interessante, não é? Porque em nenhum momento, você percebe que todo o tempo Golias insiste com Davi: vem a mim, vem a mim, vem a mim. Golias insiste com ele: vem, vem, vem. Por quê? Porque na realidade Golias, ele não era artilharia, ele não era ágil, rápido, um homem de quase 3 metros de altura não podia sair correndo atrás de um garoto de 20 anos de idade. Ele diz: vem a mim. Golias era da infantaria. Ele andava marchando com o escudo e ia batendo em todo mundo, devagar, como podia. E ele precisava que Davi chegasse bem perto dele. Chega perto de mim, porque aí eu vou acertar você com a minha espada. Aí é melhor para mim, que algumas pessoas até dizem assim, que ele deveria ter algum problema de visão, porque Davi, a Bíblia diz no singular, que ele tinha um pau na mão, que era o seu cajado. E Golias diz no plural: você vem para mim com paus, que talvez ele nem enxergasse direito, talvez causado por causa do seu tamanho. O fato é que Davi diz, ele percebe isso: eu não vou chegar perto dele, mas é de longe que está a minha força, e é daqui que eu vou atirar. Essas questões das nossas estratégias nas nossas guerras, que queremos tanto vencer as nossas batalhas, e achamos, talvez por uma deturpação do medo, talvez porque criamos uma cultura de tão submissão contínua sobre nós, nós continuamente olhamos para os demais como grandes gigantes diante de nós. E por outro lado, porque somos preguiçosos, nunca temos nada real para oferecer para o Senhor, dizendo: Deus, é isso que eu tenho. Às vezes de uma maneira espiritual, dizemos como Saul diz: vai, Deus te abençoe. Na hora Deus resolve. E não temos de verdade alguma coisa para oferecer para Deus nessa hora. Muito bem. Então eu quero agora, depois dessa introdução, fazer com os irmãos três comparações a respeito desse texto. A primeira delas, eu queria fazer uma comparação inevitável, uma comparação entre Davi e Jesus Cristo. E eu queria que os irmãos aprendessem, eu desafio inclusive no meu estudo que eu escrevi aí na sua mão, no boletim, para você buscar entender a razão de Davi ser aquilo que os teólogos chamam de uma tipologia. Davi, nesse texto, ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Ele é alguém que se assemelha a Cristo no Antigo Testamento, especialmente aqui neste momento.
Aqui Davi é um tipo de Cristo, um ato profético de Jesus Cristo, 1000 anos antes de Jesus, na realidade, vir. Esta luta entre Davi e Golias é um tipo da luta entre Cristo e o Satanás, entre o bem e o mal, a luta em que nós estamos eternamente envolvidos. E assim é que nós precisamos olhar para essa história. Em primeiro lugar, você vê que Davi era um homem ungido, tanto quanto Cristo era. Ele era ungido, capítulo 16, depois você vê isso de novo adiante, como Davi foi escolhido, ungido e recebeu o Espírito de Deus, assim como a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Aliás, o nome Cristo, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 2, quando Jesus pergunta: o que dizem que eu sou? Pedro responde: tu és Cristo de Deus. A palavra que ele falou em aramaico, na realidade está dizendo: você é ungido de Deus, porque Cristo nada mais é do que um título. Cristo no grego, a palavra Messias no hebraico, é a palavra no português ungido, o escolhido. Você não pode fazer as mesmas coisas que Davi fez se você não tiver a mesma unção ou a mesma intimidade que Davi tinha com Deus. Não adianta você ir para uma batalha, lutar contra os seus Golias, procurar quem são eles, se você não tem esse Espírito de Deus dentro de você. Davi foi diferente de todos aqueles homens, porque eram homens ordinários, no sentido de homens apenas, homens comuns, que não tinham o Espírito de Deus dentro deles. Mas você percebe aqui que da mesma maneira que este foi escolhido para uma missão especial, também Jesus foi o escolhido de Deus para isso. Ele foi o enviado do Pai. Você percebe aqui no capítulo 17, que nós estamos aqui, não é? A partir do versículo 12, não, desculpa. Cadê o 17? Sumiu. Estou no 16 aqui. Que o Pai, ele diz assim... Versículo 17 do capítulo 17. Disse Jessé a Davi, o pai falando para o filho: leva, peço-te, aos teus irmãos. Vai saber como é que eles estão, diz no versículo 18. Vê se estão bem. Ele é enviado pelo Pai, da mesma maneira como Deus enviou o seu Filho ao mundo. A mesma ideia, a mesma ideia. Da mesma maneira ele foi desprezado. Você percebe na unção de Davi, quando ele foi escolhido por Samuel, como ele foi tão desprezado, que a palavra no hebraico diz assim: tem mais alguém? Samuel pergunta. Tem mais um, é um pastorzinho de ovelhas, que a gente até esqueceu que ele tinha. Você percebe no texto aqui, a partir do versículo 28, que quando Davi chega no acampamento de Israel, que o irmão dele mais velho, Eliabe, ele se acendeu em ira contra ele. O que você está fazendo aqui, Davi? Por que você veio aqui nos visitar? Este homem desprezou totalmente o que Davi estava fazendo lá. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, diz o texto, da mesma maneira, não é? Isaías 53, versículo 2, que ele foi desprezado e não havia nele beleza alguma. Falando de Jesus Cristo. Mesma maneira. Ele tinha um amor pelo povo. Você vê no versículo 26, que ele vê aquilo tudo, na hora ele se enche de uma ira que o medo não permitia que ninguém tivesse essa ira. O povo estava sofrendo e ele diz: quem é este incircunciso que está afrontando o povo? Ele estava preocupado com o povo que estava com medo. Quando ele vai se apresentar para o rei dizendo: eu vou, ele diz no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa disso. Uma preocupação genuína com o povo. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, diz que ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. De Cristo que nos amou, João capítulo 13 diz que tendo nos amado, nos amou até o fim. Ele era um mediador. Os versículos 8 e 9 você percebe que Golias diz assim: escolhei um homem entre vós. Está muito claro. Escolhei um homem entre vós que venha lutar comigo. Se eu o matar, todos vocês estarão mortos. Se ele me matar, todos nós estaremos mortos. Esta ideia do mediador, alguém que intermedia. Mesma coisa, porque só há um Deus, diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um Deus, e só há um mediador que faz o meio do campo entre Deus e os homens, Jesus Cristo.
Só. É um mediador. Escolhei para vós um homem. Essa é a escolha nossa, constante, todos os dias. O zelo pelo nome de Deus. Você percebe que Davi, em primeiro lugar, ele diz assim: você vem afrontar o exército de Deus, ele diz. E no versículo 45, ele diz ainda para ele: eu vou lutar com você em nome do Deus com que você... Versículo 45, tu vens contra a minha espada e lança, eu porém vou contra ti, o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você tem afrontado. Eu tenho esse zelo pelo nome de Deus, eu tenho essa preocupação pelo nome de Deus, a mesma que Jesus tinha. Quando seus pais procuraram por ele, não achavam, no templo ele estava, finalmente foi encontrado, e Jesus diz assim: você não sabia que eu tinha que estar cuidando das coisas do meu pai? Em João capítulo 2, você não se lembra quando Jesus chega no templo e ele vê as pessoas vendendo e comprando no templo, os interesses todos errados e trocados, e ele pega um chicote e limpa aquele templo, e a Bíblia diz que o zelo pelo Senhor tomou conta de Jesus Cristo. Finalmente, ainda usando as armas espirituais. Versículo 39, você percebe que quando foi oferecido para ele uma arma da terra, usa a arma do rei. Que honra seria aquela, meus irmãos? Que honra seria aquela? Eu fico pensando que os fracos, os bajuladores, para não usar outra palavra mais pesada, esses aceitariam a espada do rei, aceitariam o colete do rei, mesmo que fosse morrer. Mas eu estou com a espada do rei. São fracos, bajuladores, não tinham essa reverência correta para com o rei, tanta reverência que talvez se submetiriam a usar uma arma errada. Davi, ele não tinha nem medo de Golias, nem uma reverência distorcida do rei Saul, ele tinha temor de Deus. Eu fico pensando se tantas vezes nós que temos tanto medo de tanta coisa, se o mesmo medo que nós temos de tudo, da lei, do governo, da mulher, do marido, dos filhos, de quem vai falar o quê, do patrão, se esse mesmo tipo de medo que nós temos, nós tivéssemos esse medo de Jesus Cristo, como seria a nossa vida? O próprio Senhor Jesus diz isso: vocês têm medo de tudo. Eu vou dizer para vocês que vocês têm que ter medo. Tem medo daquele que, além de matar o seu corpo, pode lançar a sua alma no inferno. E esse sou eu, Jesus está dizendo. Se alguém você tem que ter temor no seu coração, antes de fazer uma besteira com a sua vida, antes de tomar uma decisão errada na sua vida, você não tem que ter medo do que a sua mulher vai falar, o que o seu marido vai falar, o que o governo vai falar, o que o imposto de renda vai falar. Antes de tudo, você tem que ter temor no coração daquele que, além de matar você, porque o próprio Jesus diz em João capítulo 8, que o Satanás é homicida, ponto final. Esse é o máximo que ele pode fazer por você, o máximo. Jesus diz: não, além de matar você, pode enviar sua alma para o inferno. Aí é que tem que estar o nosso temor. E Davi, consciente disso, ele tinha esse temor correto, e ele usou armas espirituais. Ele diz: eu não venho para você com espadas, ele diz, mas eu venho em nome do Senhor. Você lembra no Getsemane, quando Jesus foi morto no Jardim das Oliveiras? Quando ele foi preso pelos soldados, que a Bíblia diz que, em Mateus, na realidade, diz que Pedro toma uma faca, uma espada e corta a orelha de um soldado. Lembra disso? E o que Jesus diz? Guarda isso. Guarda isso. Eu poderia dar ordem agora, uma legião de anjos, são 12.000 anjos. Eu poderia dar ordens agora, uma legião de anjos desceria ao meu dispor. Quando quiseram fazer de Jesus rei, arrastaram querendo fazer dele um rei, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Zacarias capítulo 4 diz que não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a mensagem da cruz para muitos é loucura. A mensagem da cruz para muitos é loucura, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. São essas armas espirituais. Também esmagando a cabeça da serpente.
Aqui não dá para afirmar absolutamente, mas o fato que quando diz o texto que Golias usava um peitoral de escamas, a palavra hebraica usada pode ser tanto para peixe quanto para serpente. É a mesma palavra. E você percebe que no final do versículo 51, Davi vai e ele decepa a cabeça de Golias. Você lembra de Gênesis capítulo 3? Quando Deus diz para Satanás, Ele diz, o filho esmagará a tua cabeça, a serpente. O apóstolo Paulo em Romanos 16, versículo 20, diz a mesma coisa, que com sua morte esmagou a cabeça da serpente. Matando a morte. Versículo 9, ele diz assim, ele faz o desafio, vem porque quem matar um, todos estão mortos juntos. O versículo 51 diz que ele veio e ele usou a própria espada de Golias para matá-lo, não é? E Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 2, 14, diz que Jesus, com sua morte, destruiu a morte. A gente tem que se lembrar disso tantas vezes, meus irmãos, que quando nós lutamos contra o mal, contra o erro, nós temos que nos lembrar que sempre na mão do mal e do erro, ele está tão tomado pelo mal e pelo erro, que ali mesmo está a arma por qual ele vai morrer. Temos que nos lembrar disso. Finalmente casando-se com a noiva. Versículo 25 diz que era prometido para aquele que matasse Golias, a filha do rei, a noiva. E você lembra de Efésios capítulo 5, quando Jesus diz que está preparando para si uma noiva. O noivo, e um dia nos casaremos com ele. É tão importante nós entendermos isso, meus irmãos, porque de maneira espiritual, nós precisamos compreender, que assim como Deus diz que odeia o divórcio, um dia podemos falar mais sobre isso, porque a Bíblia diz também que o casamento é uma representação do casamento da igreja com Jesus Cristo. E como que num drama espiritual, num teatro espiritual, um divórcio aqui é como se fosse uma representação de um divórcio entre Jesus e sua igreja, espiritualmente falando. Da mesma maneira, quando aplicamos uma tipologia como essa, uma luta em que Davi vence Golias, tipologicamente está dizendo da mesma maneira que Cristo assim também venceu o mal nas nossas vidas. E esta é a grande lição que nós tomamos daqui, que Jesus venceu e 1000 anos antes de Jesus, Davi o representou. Davi fez um pequeno teatro junto com Golias, daquilo que eternamente Jesus fez na cruz. Nós precisamos compreender isso. E eu oro a Deus, de alguma maneira, que o Senhor os leve nesta direção. Davi e Cristo, uma comparação inevitável. Você tem que pedir a Deus. Se você lê qualquer página da Bíblia, qualquer história, e você não consegue achar Jesus ali, leia de novo, e leia de novo, e leia de novo. A Bíblia sempre vai apontar para Jesus Cristo. Sempre vai apontar para Jesus Cristo. Quando você lê essa história, veja Jesus aqui. Inevitável. Mas tem uma comparação indispensável, que é a comparação entre nós e Davi. Porque na realidade também, de maneira prática, todos nós queremos ser um tipo de Davi. Às vezes você vê uma história, alguém conta uma história para você e você se imagina naquele grande herói que você está vendo. Você assiste um filme famoso na televisão e não sei lá, alguém famoso aí, o Capitão América aparece, de repente você se entra na pele e você é o Capitão América. É interessante, porque às vezes nós temos que nos ver como Davi também diante dos nossos gigantes. E eu queria trazer uma realidade aqui para nós, dessa comparação indispensável, porque nós temos muitas batalhas e muitos gigantes para enfrentar todos os dias. E temos que enfrentar com a grandeza, o gigantismo, o hercúleo com que Davi enfrentou esta batalha. Só que tem algumas questões. Primeiro, desenvolva a intimidade com Deus. Davi não apareceu lá, caiu assim do céu de alguma maneira, e de repente a história dele começou. Davi tinha intimidade com o Senhor.
Ele tinha essa unção, esse escolher de Deus sobre ele, que hoje é aberto a todo aquele que crê e que recebe o Espírito de Deus. Como eu disse, não tem como nós lutarmos a mesma batalha de Davi se não formos tão abençoados como aquele jovem era abençoado. Nós precisamos buscar aquela fonte da água viva que Jesus diz, porque no meio das suas grandes batalhas, o que você vai oferecer? Que arma você tem para oferecer no meio de uma guerra? Se tivesse uma guerra hoje, o que você ofereceria? Jesus diz, eu sou a água da vida, e se você beber de mim, um rio de água viva, uma fonte constante e eterna vai estar dentro de você. Você precisa buscar essa intimidade com Deus grandemente. Vá até a cruz, dobre os seus joelhos. Eu não sei se Davi dobrou os joelhos naquele riachinho para pegar as 5 pedras. Eu não sei se num momento, em alguns minutos, ele parou ali e orou a Deus. Deus, use essas pedras. Eu treinei tanto, matei tanto bicho, tanto leão com essas pedras. Agora, Deus, é hora de eu matar um bicho enorme com esta pedra. É uma batalha grande que eu tenho agora. Busque essa intimidade com Deus. É difícil, meus irmãos, todos queremos ser grandes super-heróis, mas tem uma disciplina a viver para sermos grandes heróis. E ela começa na oração, no conhecimento da palavra de Deus, gente que tem intimidade com a palavra de Deus, gente que sabe do que está realmente acontecendo, que tem discernimento. Eu disse aqui no início que parece que Davi era a única pessoa consciente no meio de toda aquela batalha. Todo mundo estava dopado. O medo causou um sentimento estranho em todos que estavam ali. Golias se achava o bom demais, que não era. E o exército de Deus, Davi diz, este é o exército do Senhor, está morrendo de medo. Alguma coisa aconteceu que inverteu os valores, e Davi chega e a primeira coisa que ele diz é, tem um negócio acontecendo aqui, vocês não estão vendo. Será que às vezes a nossa intimidade com Deus está tão longe, que as coisas passam ao nosso redor e nós não percebemos? Como o dia que eu encontrei aquela atriz de cinema no aeroporto de Houston, no Texas, e estava todo mundo tirando foto e eu achando que eu era importante, e era na realidade uma atriz, dizem, muito famosa, do meu lado, e eu não vi. Eu devo estar na foto de muita gente, mas eu não vi. Às vezes está acontecendo aí, você está distraído. Nós tivéssemos esse poder, meus irmãos. Às vezes somos tão intelectuais, tão racionais. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vejo as igrejas morrendo. Essa semana me encontrei com um homem chamado Peter. Ele me abraçou, ficou um pouco emocionado. Eu estive na igreja dele uns 4 anos atrás, preguei na igreja dele. Ele me disse, nós somos apenas 30 agora. Estamos morrendo. O que está acontecendo? Será que não estamos vendo? Apenas fazemos lecture, apenas damos aulas, ensinamos filosofia cristã, princípios morais, faça isso, não faça aquilo. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2, vós que sois espirituais, você é? Vós que sois espirituais, gente que vê a vida de joelhos, gente que vê a vida sob a ótica da cruz. Se tivéssemos esse poder, quando vivemos, quando tratamos de dinheiro, quando tratamos de negócios, quando tratamos de sexo, de vida íntima, pura. Hoje é tudo do nosso jeito. Hoje o que mais está acontecendo na nossa cultura é que a igreja tem que se adaptar às preferências que estão aí fora. Nunca mais existe aquela questão de venha como você está, deposite-se aos pés da cruz de Jesus Cristo e deixe que Ele transforme você. Seja, não é Cristo vai ser aquilo que você quer que Cristo seja, mas que você seja aquilo que Cristo deseja que você seja. Hoje é uma inversão, todos queremos que Jesus seja aquilo que você quer. Use bem as oportunidades. Aparentemente, parece que Davi foi enviado para levar lanche para os seus irmãos. Versículo 17. Vai lá levar lanche.
E talvez se fosse uma pessoa despercebida, eu imagino quantos outros filhos, Davi não era o único, quantos outros jovens saíram de casa e viajaram semanas até chegar ao local da batalha, para levar comida para os seus irmãos também. E chegaram lá, disseram o seguinte: está aqui a pizza, aproveita aí, come aí o lanche, tchau. E aí a guerra, pô, legal, né? Valeu, tchau. Quantos não aproveitou a oportunidade daquilo que estava acontecendo? Porque Davi ouviu do seu pai no versículo 18, vai lá e veja se estão bens, vá atento, vá com os olhos abertos. E a Bíblia diz que Davi ia entre os homens, querendo ouvir o que está acontecendo, interessado, dizendo, tem uma oportunidade aqui de alguma coisa acontecer. Use bem as oportunidades. Paulo em Efésios capítulo 5, 16, ele diz isso. Remir o tempo, é usar bem o tempo, usar bem aquele momento que você está vivendo, use bem aquela oportunidade que você está vivendo. Ele estava numa missão. Não espere por outros para fazer aquilo que Deus deseja que você faça. É interessante, não é? Que quem foi convocado para a guerra foram os irmãos de Davi, versículo 28. E talvez Davi pudesse dizer o seguinte: bom, eles que façam, eles estão lá mesmo, são soldados, o problema é deles. Davi sabia quando ele chegou lá, que aquilo era algo que ele tinha que fazer. Não fuja das suas responsabilidades. Assuma as suas responsabilidades. Aquilo que você tem que fazer, que Deus confiou para você fazer, você tem que fazer. Qual é o seu papel nesta igreja? Qual é o seu papel na sua casa? Qual é o seu papel na vida, nesta humanidade, neste momento que estamos vivendo? Não espere que um dia alguém vai fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Davi chegou lá e disse assim: sou eu. E eu vou fazer. Responda aos desafios da vida com uma atitude apropriada. É interessante que o irmão mais velho de Davi, ele pragueja, amaldiçoa Davi, e sabe o que? Davi não se distrai com aquilo. Davi responde: eu só fiz uma pergunta, dá licença que eu vou continuar aquilo que eu tenho que fazer. Focado, sem distração. Ele olha e diz: é Golias que eu estou vendo, é isso que eu estou ouvindo, é para lá que eu vou. Atitude correta. E a outra coisa é que a guerra não é entre os irmãos. A guerra não é entre os irmãos. A atitude correta de quem olha e diz assim: não é entre nós a guerra. A guerra é lá fora. É Golias que está em algum lugar querendo tragar os nossos filhos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Use toda a batalha para adquirir experiência. Use toda a batalha que você tiver, pequenas ou grandes, adquira experiências. Ele diz no versículo 39, eu não sei usar isso, mas eu sei usar isso, ele diz, no versículo 40. Essa ideia de que ele estava com prática naquilo que ele estava fazendo. Acostume-se com as armas. Romanos capítulo 1, versículo 15, Paulo diz, eu estou pronto. Pode mandar, eu estou pronto. Se aparecesse um Golias hoje diante de você, você estaria pronto. Quais as armas que você poderia oferecer? Finalmente, termine o que você começou. Versículo 50 diz assim que Davi matou Golias. O versículo 51 diz que foi lá com a espada e matou Golias. Como pode um homem morrer duas vezes? A palavra hebraica são diferentes. A primeira palavra, com a pedra, ele matou Golias. A segunda palavra do versículo 51 diz que liquidou Golias. Não tem mais volta. Tirou a cabeça dele e separou do corpo. Às vezes você toma alguma atitude para resolver o seu problema e para no meio do caminho. No primeiro problema que acontece, você já desiste. Parece aquele rei que chegou a Acabe, não foi? Para Eliseu. Ele estava enfermo, Eliseu, e disse, vou vencer ou não vou vencer a guerra? E Eliseu diz, vai lá e atira algumas flechas pela janela. E o rei foi e atirou uma, atirou duas, atirou três. E o profeta Eliseu diz, só isso? É só isso que você tem para oferecer? Pois você vai vencer 3 batalhas e vai perder o resto. Você parou no meio do caminho. Faça o trabalho bem feito. Faça o trabalho bem feito. Faça todo o que tem que fazer com determinação.
Nós não podemos tolerar gigantes, meus irmãos, este tipo de gigante. É interessante que há uma progressão no texto original, porque Golias ele desce 40 dias para provocar o povo. E ele desce no vale e ele provoca o povo e volta. No segundo dia desce no vale, provoca o povo e volta. É interessante que quando Davi chega, o texto diz que Golias subiu contra o povo. A ideia é de que ele já andou um pouco mais, que ele já chegou no sopé do vale, do morro onde estava o exército de Israel. Sabe, se você deixar, o inimigo ele vai entrando, vai chegando muito perto de você. Você tem que terminar aquilo tudo que você começou para fazer. Então, Davi e Cristo, uma comparação inevitável que nós precisamos entender ali. A Bíblia é um livro espiritual, ele precisa ser visto dessa maneira espiritual. Há uma comparação indispensável entre você e Davi. Seria muito bom que amanhã, ou hoje ainda, você enfrentasse as suas batalhas com a mesma disposição que Davi enfrentou. Não foi apenas uma mágica que aconteceu. E você precisa olhar dessa maneira. Não foi apenas assim que Deus no dia fez o impossível, o improvável. Eu queria afirmar para os irmãos aqui que o improvável era que Golias vencesse. Este era o improvável. O fato é que Davi ofereceu para Deus o melhor que ele tinha, e ele tinha algo para oferecer para Deus. E ao oferecer aquilo para Deus, Deus derramou sua graça sobre ele e a batalha foi vencida. Mas nós vamos ter essas disciplinas que Davi também teve. Finalmente, Cristo e nós, uma comparação imprescindível. Porque quando pensamos em Cristo, não somos Davi, aí você não é Davi mais nesse momento, espiritualmente falando, mas você é o povo. E celebramos a vitória quando nos submetemos à sua cruz. O versículo 52 diz assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. A vitória de Davi naquele dia foi a vitória de cada um daqueles homens. No momento em que aquele gigante caiu na terra, morto, todo o exército de Israel venceu. Na morte de um, todo o exército venceu. Assim também, quando você se envolve com Jesus Cristo, a ideia é que a cruz passe a ser sua. E no dia lá, 2000 anos atrás, quando Cristo matou a morte com a sua morte, naquele dia Cristo matou a sua morte. Porque esse envolvimento, ele é necessário. E aí nós celebramos e temos o nosso culto de celebração e cantamos a Deus, e devíamos cantar com mais fervor ainda, porque compreendemos que aquela mini batalha de Davi e Golias é uma representação de uma batalha eterna entre Cristo e a morte que era nossa. Só que ele venceu, e hoje nós estamos vivos, porque somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Meus irmãos, sabe que aquilo que era a força de Golias acabou sendo a sua maior fraqueza. O seu tamanho gigante deu a ele pouquíssima mobilidade. Ele não podia, com um garoto de 20 anos, ágil, e com uma pedra afiada, forte, rápida, de longe. Mas nós temos que enxergar isso, que nós temos um grande pseudo-gigante diante de nós. Nós temos diante de nós um anão vestido de gigante. Porque o gigante é aquele que morreu na cruz e ressuscitou. E que muito maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. É muito maior, incomensuravelmente maior, incomparavelmente maior. E assim deveria ser a maneira como nós enfrentamos o dia a dia com os nossos Golias. Se todos pudéssemos ter a mesma atitude, a mesma disposição física, emocional, espiritual, a mesma disciplina, quantos Golias da sua vida já estariam mortos? Quantos já estariam mortos? Que você continua batalhando, e ele dando risada de longe dando risada, colocando medo em você, desnecessariamente. Há um vigor e uma força espiritual em cada crente, que precisa ser vivido. E um dia, creio, muitos de nós nos arrependeremos de termos vivido uma vida tão covarde,
cedendo a toda e qualquer tentação, cedendo a toda e qualquer provação, com a desculpa de que era muito grande para nós. É muito grande para homens e mulheres ordinários. Não é para homens e mulheres que servem um Deus extraordinário. Vamos orar? Se você puder colocar de pé comigo, nós vamos orar. Eu queria deixar um momento para você refletir sobre esta palavra. Eu imagino que talvez tenha algum gigante aí na sua vida hoje. Pelo menos um que você acha que seja. Talvez alguma coisa tão íntima sua, né, que você mesmo vai lutando. Talvez seja uma coisa mais visível, mais conhecida. Mas eu queria te desafiar a ter uma perspectiva diferente dessa luta, dessa batalha. Eu queria que você acordasse da sua anestesia espiritual. Que talvez o medo, a sequidão, a falta de água, o desconhecimento, o distanciamento de Deus faz com que você olhe para essas questões aí e enxergue mais do que na realidade é. Que o Senhor pudesse te abençoar agora e o Espírito de Deus pudesse provocar em você uma visão diferente, de que nós estamos do lado certo da batalha, de que Davi insistiu pelo menos 3 vezes no texto, de que o exército é do Senhor, de que a batalha é do Senhor, de que Ele que é o gigante, o Senhor que é o gigante, e não os Golias. Tem lutas, é verdade, são difíceis, é verdade, mas elas podem ser enfrentadas, e elas podem ser vencidas, cada uma delas. E elas são vencidas de joelho, quando nos abaixamos, pegamos as pedrinhas que temos e nos oferecemos ao Senhor. Deus, aqui está. Agora opera na minha vida alguma coisa. Eu já vi na vida de Davi que ele fez 1000 anos antes, aquilo que o Senhor já fez eternamente, a grande batalha já foi vencida. A grande guerra, aquela que eu não poderia vencer, já era. Na cruz, Ele me conquistou a vida eterna. Agora eu vi também um garoto vencendo um homem grande, e às vezes eu me sinto como um garoto, uma garota lutando lutas difíceis, e eu queria ter aquelas mesmas habilidades espirituais, aquela coragem emocional de Davi. Eu queria. Peça isso para Deus. Deus, me ensina nesse caminho. Quais são as minhas armas? Não lute com armas de outras pessoas. Não é porque alguém disse que é assim que tem que lutar. Às vezes nós vamos gritar que nem os profetas de Baal, gritando, e não acontece nada. Lembra disso? Gritaram, nada aconteceu porque não era. Quais são as suas armas que Deus deu para você? Fala, Deus, quais são as minhas armas? Treina os meus dedos, como o próprio Davi diz no livro de Salmos, treina os meus dedos para a batalha. Me dá essa experiência de vencer a cada dia e trazer de novo a docilidade. Aqueles homens estavam entorpecidos com o medo, não podiam ver a beleza de Davi do lado deles, trazendo comida, querendo saber se estavam bem. Não podiam ver o entusiasmo de Davi diante da guerra, eles não conseguiam ver. E talvez tenha alguém do seu lado querendo lutar junto com você, dizendo, vamos lutar, você não consegue. Peça isso para Deus. Deus, eu quero vencer essas batalhas. E aí lembre-se que a batalha é do Senhor. E as armas que você vai usar são as armas do Senhor. São aquelas que Ele abençoar na sua vida, sejam elas quais forem. Pode ser pedra, pode ser espada também. Talvez você vai usar uma espada, mas são armas que agora são do Senhor, que você oferece para Ele e diz, é isso que eu tenho, Deus. Ó Deus, nosso Pai querido, te agradeço por essa noite, pela reflexão ao redor da Tua Palavra, nesse texto que aconteceu cerca de 3.000 anos atrás, mas que reflete uma história eterna que aconteceu 2.000 anos atrás, que reflete uma história que acontece hoje entre nós e Jesus. Essa batalha em que o mal é destruído na nossa vida, e o gigante de verdade, ele se apresenta, que é o Senhor em nós.
e que nos ensina a vivermos a vida e encararmos os nossos desafios, as nossas lutas, com o vigor e a coragem e a alegria e a celebração de quem já venceu a batalha, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Assim é que nós nos entregamos a Ti, Senhor Deus. Cada um de nós aqui tem algum tipo de luta. Nós temos Golias de todas as maneiras aqui. Medos. Eu peço que o Senhor nos ajude a vencermos essas batalhas. Aquela maior batalha o Senhor já venceu. E o Senhor já nos deu Jesus, o Teu Filho, como também não nos dará com Ele, juntamente com Ele, tantas outras coisas. Que o Senhor vá diante de nós, como quem nos guia, pelos vales, pelas montanhas, nas batalhas, o Senhor nos guiando. Que o Senhor vá sobre nós, como Deus soberano que governa a nossa vida. Que o Senhor vá ao nosso lado, como nosso companheiro de todos os dias. O companheiro que luta junto conosco. Aquele que adestra as nossas mãos para a vitória. Que o Senhor vá por detrás de nós, como o guarda de Israel. O gigante. Aquele que de fato nos protege, aquele a quem pertencemos. Que o Senhor vá por debaixo de nós como a rocha firme sobre a qual estamos. Quanto vento aí, quanta chuva, quanto barulho, quanto Golias gritando, esbravejando, mas estamos sobre a rocha, firmes. Que o Senhor vá dentro de nós. Não estamos entorpecidos com a morte. Não enxergamos a vida como um comum, mas enxergamos a vida por causa do Senhor dentro de nós, com o Espírito do Senhor. Assim que o Senhor nos abençoe para a Tua glória, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Dá um abraço em alguém do lado, diz assim: coragem essa semana, vá à guerra, em nome de Jesus, que é dele a batalha.